Beleza, senhor. Pessoal, então, só para deixar registrado, para que quando vocês forem assistir, ficar aí já sabendo do que se trata, o Geraldo está fazendo uma gentileza para a gente, mostrando a resolução que ele fez de algumas propostas de atividades, né? Eu tinha deixado 3 propostas, que era para verificar o maior ganho de peso, o maior IMC e o maior nome. E aí o Geraldo, ele mostrou algumas soluções, ele mandou mensagem para mim durante o dia de hoje. Como antes eu não podia responder, estava no meio do PI, estava, né, numa correria para anotar as coisas importantes. Gostaria que, se possível, né, você mostrasse para a gente aí o que você fez, Geraldo, como solução, por gentileza. Bom, senhor, indo lá até aqui, né? Seria o que já foi. O senhor está me ouvindo? Tô ouvindo sim. Ah, tá. Daí, o senhor pediu para a gente fazer sobre o maior ganho de peso, né? Quem teve o maior ganho de peso, a quantidade, né? Quem ganhou mais peso e o maior IMC e também o nome, né? Da pessoa que começava com a menor letra e o outro que começava com a maior letra. Então, como foi desenvolvendo o raciocínio, eu vi que eu tinha que criar, né, os oficiais. Eu completei todos lá de stat get, do peso antes, da altura. Aliás, foi de tudo, na verdade, tá? Que eu fiz aqui os setters e os getters. Então, eu comecei a pensar aqui, né? Por exemplo, aqui, quem teve o maior ganho de peso durante a pandemia? Deixa eu ver aqui mesmo. Daí eu comecei a elaborar os métodos aqui, senhor. Tá vendo? Ó? Daí eu coloquei o. Existiu uma diferença, né, do ganho de peso, ou seja, uma pessoa teve o maior peso e essa pessoa é um objeto que ela estava indexado a um índice. Então eu peguei o índice aqui do objeto através dessa lógica aqui, né? Por exemplo, o voluntário do peso I, eu fiz a lógica de ganho de peso, né? Que é o peso final menos o peso inicial. Então eu peguei para cada I, né? Para cada índice, eu peguei o peso depois e o peso antes, tá? Então se ele for maior do que a posição de ganho de peso que eu estipulei como zero, né? Que foi aquela ideia que o senhor ensinou para gente, né? Que quando não tem comparação, né? Então seria ele mesmo. Então ele vai retornar, ele vai tirar o índice aqui. Então, se ele for maior, o índice I é o equivale ao índice da posição que tem o maior ganho de peso. Então, com esse método, eu voltei aqui né? Eu chamei aqui o método e chamei a diferença. A diferença eu coloquei como sendo aqui, ó, é um número inteiro, né? Eu quis colocar também aqui como aqui embaixo tem aqui, ó, não só o nome da pessoa, da pessoa que teve então eu coloquei aqui numa variável também a diferença de peso. Daí ela conseguia aqui imprimir a, o nome e a diferença de peso. Elaborei um método aqui do BNMC.
Ô, senhor, não sou muito bom para explicar o que eu fiz, não, viu? Não tem problema. Mostra código aí, vamos mandando bala, cara. Faz parte do aprender, né? Tá, da mesma forma como o outro, eu coloquei, eu sempre quis indexar relacionar a índices, né? Então eu coloquei que a posição somente a zero. Então, para cada objeto do array, né, eu fiz o cálculo do IMC, que no caso seria a altura dividido pelo peso ao quadrado, né? Então aqui eu coloquei o peso na posição I de cada objeto, né? E o get dele, para pegar o peso final, né? Que no caso eu fiz o IMC do peso após a pandemia. Então eu usei o get do peso depois aqui. Dividido pela altura ao quadrado, né? Que então é o get da altura da pessoa na posição. E eu coloquei a forma do quadrado lá. E eu chamei, né, o IMC atual da pessoa aqui, dessa pessoa. Eu dividi essas duas variáveis que eu elaborei aqui. E da mesma forma eu usei um if aqui, né? Que o IMC atual, aliás, eu coloquei um IMC sendo zero inicialmente. Então, se o IMC atual fosse maior, o atual que seria esse aqui, fosse maior do que o IMC inicial zero, então o IMC, né, recebe o IMC atual e a posição do maior IMC seria o índice, ou seja, o índice do objeto, né, que teve o maior índice. Então, daí novamente eu vim aqui e coloquei no programa principal o IMC aqui. Então, né, o maior IMC seria lá o método, né, que chamam de voluntários, que gerou um valor aqui de 30 e eu também 30,42 aqui. E assim também como o outro, eu quis colocar o nome da pessoa que estava relacionada em IMC. Então eu coloquei o voluntários, né, o array. O index maior IMC voluntários gera o índice, né? Ou seja, então eu tenho o array do voluntários com o índice do maior e o get nome dele. Então ele gerou aqui o Horácio. Aí veio a questão de buscar a letra, né, do nome. Então eu comecei a pensar que seria bem diferente e eu elaborei uma solução que eu mandei para o senhor, né, que funcionou. E como eu mandei, não sei se é o método correto, mas o senhor já falou que não é o usual aí, mas de qualquer forma funcionou e foi legal. Então, eu chamei aqui de menor nome. Menor nome seria, né, a menor letra que inicia cada nome. Novamente eu coloquei o índice sendo zero quando não tem referência, né? E eu chamei que quando tem um só, né? Quando tem o primeiro valor do array, então ele é o índice de menor nome. E ele é nome, então eu coloquei o voluntários, que seria o array na posição zero, que é o primeiro valor, o nome, né? Ou seja, ele pegou o nome desse objeto e o charret no índice zero, ou seja, esse charret no índice zero seria, né, a letra, né? A primeira letra de cada nome. Então, eu associei isso a essa variável fazendo o for usual, né, que a gente faz aqui, né? Então eu coloquei que o voluntário na posição I, get nome, ou seja, o voluntário em sua posição, quando pega o nome e compara com o primeiro caractere do nome, ele tem que ser menor do que o nome menor, ou seja, aqui eu tive que assistir uma aula lá da manipulação de strings de LP, que eu vi que ele consegue, né, que através desse código aqui, ele consegue relacionar as letras como sendo maior ou menor que a outra. Então foi por isso que calhou de dar certo. Na verdade, quando eu comecei a fazer, eu achei que não fosse dar certo, mas acabou que deu certo. Então, se o
ele pega o nome da pessoa na posição I, né? O primeiro caractere desse nome e compara com o primeiro caractere na posição 0. Então, se o nome desse voluntário na posição I for menor do que o nome a primeira letra do nome do objeto na posição 0, então o nome menor vai adquirir, né, esse nome na posição I. E eu indexei também esse I, né, relacionando ao objeto. Com o nome menor não, o nome maior foi a mesma coisa, somente eu inverti o sinal aqui do de comparação aí do no if if, né? aqui e foi a mesma coisa. Daí eu joguei aqui no programa principal novamente, né? Daí então voluntários, menor nome de voluntários, ou seja, esse menor nome voluntários retorna, né? Busca aquele índice que eu obtive naquela lógica que eu fiz lá e eu pegava o nome da pessoa aqui, tanto Perfeito. da menor letra quanto da maior. Daí o resultado tá aqui embaixo aqui, né? O retorno. Daí a Era isso que eu Carla queria que você mostrasse para a gente, qual que era a saída e aí, o ó. horário. Muito legal. Eu posso fazer alguns pedidos, eu não, em hipótese alguma eu estou querendo te sacanear, eu só quero te mostrar os pontos que a gente vai precisar corrigir, que é exatamente isso que você fez. Não, claro. Vamos lá nos seus dados, mostra para a gente lá no começo o array de voluntários. Eu não lembro quem que deu a ideia dos voluntários. Eu sei que eu tenho que rir disso. Boa. Por gentileza, mostra para a gente lá no seu código no início, onde tem lá a declaração do array de voluntários, por favor. Voluntário, aqui, né? Para mim ainda não está atualizando, mas deve ser. Tá aparecendo isso? Não, demora um pouquinho. Às vezes acontece isso. Eu acho que está com um problema nas Alguém tá transmissões. enxergando ele? Conseguem ver atualizados? Se for, eu tenho mais ou menos aqui o que eu sei, né? Então vamos experimentar. E qualquer coisa a gente vê. Aí a gente compartilha depois de novo para ver. Vamos colocar dois nomes iguais. Por exemplo, Carla e Carla. Pode colocar uma outra Carla aí no lugar do nome de qualquer outra pessoa, só para a gente ver o que acontece. Carla, não, bota aí Cristóvão. Bota lá no lugar do Horácio, tira o Horácio e coloca Cristóvão, por gentileza. Não tá aparecendo ainda isso? Agora apareceu, atualizou. Ah, tá. Então No aqui no lugar lugar do do horário. Horácio, coloca aí Cristóvão. Para usar o meu nome um pouquinho, porque eu nunca me voluntario, né? Executa agora o teu código para a gente ver o que vai dar aí de menor nome. Vai dar erro, né? Calma. Ué. Olha, Deu. Cristóvão veio primeiro que Carla. Olha só, rapaz. Por quê? Porque você está comparando a primeira letra. Vamos, ao invés de Cristóvão, agora escreve aí um nome que o Paixãozinha vai gostar. Zuleika, mas com Z minúsculo. Com K também ou não? Pode colocar aí como você quiser. Executa de novo e vamos ver. E voa lá. Olha só o que aconteceu. A Zuleika ficou lá no final, né? Aí você fala assim, beleza, a Carla, a Zuleika tá lá no final. Mas e se fosse a Abraão com dois As? No lugar do Zuleika, tudo minúsculo. No lugar dos Lakers? É, Abraão com dois As.
É o único nome que eu lembro que tem essa característica de 2 As, teoricamente seria o primeiro, né? Roda aí para nós ver o que acontece. Aí zoou, hein, senhor? Sabe por quê? Porque as letras maiúsculas, elas vêm antes das letras minúsculas na tabela ASCII. Então, é esse um problema também. Então, a gente tem vários problemas correlacionados. Não é tão simples assim. E eu juro para você, você fez muito bem. Se eu chamar o Ariel aí, ele vai falar: não, a gente inventa aqui para a gente pegar se for igual. Aí ele começa a comparar a partir da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta letra. Parece que eu já ouvi um papo desse, né, Paixãozinho? Parece. Por isso que eu estava aguardando e eu citei o que você falou uma vez. Não está errado, você está pensando uma lógica para solucionar problemas. E o que você fez está muito legal. Você conseguiu chegar numa solução aonde, se você tiver o mesmo case e as letras iniciais forem diferentes, você consegue chegar na resposta e está muito bacana. Porém, todavia, entretanto, a gente tem lá algumas coisas com maiúsculo e minúsculo. Bem dito aqui o Valério, ó, você poderia usar um to upper, um to lower case, não importa, tem que deixar tudo no mesmo case. E aí você fazer a comparação. Aí já ajudaria. Mas ainda não soluciona o problema do Cristóvão e depois da Carla. Por quê? Porque Cristóvão e Carla começam com C. Se eu colocar o Cristóvão primeiro, não vai trocar para Carla porque você está fazendo uma análise de maior e não maior igual. E aí lembra que eu comentei a diferença do maior e maior igual? Daria isso daí. E aí você fala, então vou colocar o maior igual. Aí beleza, aí a gente tem lá Carla primeiro, Cristóvão depois, aí o Cristóvão fica sendo a menor letra com o menor igual, com comparação do menor igual. Então a gente começa a ter esses detalhes que precisam ser solucionados. Mas não quer dizer que esteja errado isso daí. Faz parte da tua solução ser dessa forma. Mas existe outras maneiras da gente fazer e eu gostaria de implementar todas, né? Gostaria de resolver isso aqui para quem teve dificuldade, pelo menos fica registrado. Eu agradeço muito, fico muito feliz de ver o teu empenho de você resolver. Pô, legal, top, viu? Muito bacana. Espero que consiga resolver os próximos desafios tão rápido assim, né? E que venham mais para que você possa se desafiar, né? E aí eu espero mesmo. Agradeço muito, mas muito mesmo a gentileza de você compartilhar a tua tela, de você mostrar o teu código para a gente. E aí eu gostaria agora de executar aqui. Eu vou remontar e aí você vai me dando os pitacos para ver se eu estou seguindo as suas ideias. Só vou fazer algumas alterações que eu acho que vão ficar um pouco mais tranquilas para serem entendidas para quem estiver recebendo a explicação. E tá de parabéns mesmo, fiquei feliz. Na hora que eu vi, eu fiquei muito animado de poder apresentar a tua solução. Parabéns. Valeu, Geraldinho. Obrigado mesmo. Se tivesse tipo um padrão, né, professor, para todos os nomes terem 5 letras, aí pegava a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Resolvia o problema, porque só era ir encodando Ctrl+C, Ctrl+V, resolvido. Exato, rapaz. Seria só verificar o tamanho mínimo do... Olha só, ou a gente lê a documentação. A documentação da classe string, elas nos traz um método muito legal chamado compare_to. O compare_to, ele recebe uma string como parâmetro para ser comparado. Então, eu estou comparando a string atual, eu executo um método que compara com outra string. Ó, que legal! E qual que é o esquema dele? Ele faz a comparação de duas strings lexicograficamente, ou seja, faz a comparação das letras, né, da escrita, e compara um com o outro. E você pode ter uma comparação que não diferenciará maiúsculo de minúsculo, ou você pode ter aqui um que faça, né, o ignorar do case da palavra. Eu vou pegar o primeiro caso para a gente ler. Vou clicar nele, ele vai mostrar, porque olha só que interessante, ele retorna um int, um número. Ele não retorna quem que é o maior e quem que é o menor, ele retorna um número. E olha por que ele retorna um número. Vamos ver lá a explicação.
E aí ele fala o seguinte, olha, para você vai utilizar esse método para fazer a comparação das duas palavras escritas, né? Letra por letra. Essa comparação é baseada no valor do Unicode, então ele está usando aí um charset para fazer uma análise, usando o Unicode, de cada um dos caracteres da string. Ele já faz isso para a gente, então a gente não precisa se preocupar. Então, no final das contas, você está fazendo aí a comparação de uma com outra, né? E ele faz um cálculo posicional, ele está explicando aqui o que acontece. E aí ele fala o seguinte, como que ele faz essa comparação, né? Essa comparação daqui é feita da seguinte forma, ele vai retornar 0 se as duas strings forem iguais. Então, se eu estiver comparando duas coisas iguais, ele vai retornar 0 para mim, quer dizer, então, que as duas coisas são iguais. Aí, se for menor que 0, não é menos 1, pelo amor de Deus, é menor que 0. Entendeu? Senhor, Diga. por favor, você poderia recompartilhar a tela, porque não está aparecendo nada aqui para mim? Sim? Só um Por segundinho. favor. Tirando. Compartilhando de novo. Você está vendo aí a documentação da Oracle, do Java? Não, na verdade, eu só O estou problema na máquina dele que já estava compartilhado. E agora também está. Tenta clicar na foto do professor para ver se muda alguma coisa. Clicar, voltar, tentar reconectar. A gente aguarda, não tem problema não, sossegado. Porque então, hoje realmente instabilidades acontecendo fazem parte da nossa vida online, né? E ó, eu ouvi a voz do Abiratã. Nem a foto do senhor tá aparecendo hoje, mas tranquilo, senhor, pode continuar aí. Qualquer coisa mas sorte sua, né? Que ela não tá aparecendo. Eu vejo depois, senhor, não tem problema não. Qualquer coisa, desconecta e conecta de novo para você ver se volta. Beleza, valeu. Aqui o que está acontecendo, essa comparação, então ele tem lá um valor 0 quando as duas strings comparadas são iguais, um valor negativo quando a primeira for menor que a segunda, e um valor positivo quando a segunda for menor que a primeira, for maior que a primeira, né? Aí você consegue fazer essa comparação. E aí fica muito legal essa ideia, porque você utiliza um método e esse método resolve a tua vida. Então, a gente vai utilizar esse daqui para fazer essa comparação das strings de uma forma um pouco mais eficaz. A gente não vai precisar fazer exatamente o que aconteceu, que o Paixão estava falando, fazer a comparação de caractere por caractere, né? Ele já faz aqui exatamente esse teste, né? Ele verifica aí o tamanho, o caractere menor, maior, e aí o que acontece? Se eu quiser utilizar lá a outra comparação com o ignore case, né? Você pode ver que funciona muito similar, porém, ele faz uma jogadinha aqui que já foi deixado claro, né? No caso, aí o Valério já entregou o truque. Você joga tudo para o mesmo case, né? Então você joga tudo para o mesmo case e já era. Você tem aí o mesmo processo sendo feito. E aí ele volta a ser o mesmo método de comparar com, né? Então o compare to funciona desse jeitinho daqui. Isso daqui é uma das jogadas mais interessantes que facilitam a nossa vida de comparação de string. Quando eu mostrava para vocês lá nas disciplinas anteriores que a gente tinha que fazer comparação letra a letra, era só para você treinar o algoritmo e pensar, né, como que você poderia fazer essa comparação. Agora, a gente tem essa capacidade de fazer essa comparação de uma forma mais eficaz. Obviamente, já tem um método pronto para isso daí, e a gente vai fazer uso desse método. A grande sacada é justamente isso, fazer uso de algo que possa nos dar a possibilidade de acelerar a nossa vida, para que a gente não tenha que ficar remontando, recriando, reprojetando uma roda, sendo que a roda já está feita e você pode escolher qualquer modelo de roda aqui que funcione. Então, essa é a grande sacada para a gente brincar.
Isso daqui eu gostaria de deixar como sendo a resposta para a implementação que falta aí para o Geraldo. A gente tem, então, ao invés de utilizar a comparação com char, a gente vai utilizar aí a comparação utilizando o compare to da própria string, né? Fica mais fácil. Vamos então a essa implementação, vamos lá fazer a solução. Então, só para lembrá-los, né, eu tenho anotado no meu papelzinho mágico aqui o que a gente tinha proposto, né? Fazer lá Professor, Diga, Valério. eu não entendi o porquê que ele retorna um int. Porque o cara que criou, ele queria retornar um inteiro, só por conta disso. Não faço ideia também. Na verdade, assim, por trás dos panos, ele faz um cálculo matemático, né? E aí ele faz subtração de um número de outro. Se os dois números derem iguais, dá zero. Se der menor, quer dizer que o primeiro, se der menor, o primeiro é menor, se der maior, é o outro que é o menor. E aí ele faz essa comparação. Então, esse teste que faz, ele transforma em inteiro. Ele poderia retornar qual das strings? Poderia. Eu acho que até seria legal se o compare to retornasse a string que é menor das duas, né? Mas aí você teria o problema de não saber quando elas são iguais. Por isso que eu acho que retorna em número. Deve ser por causa disso, mas é por causa da implementação de quem criou o método mesmo. Literalmente, quem inventou isso daí achou bonito retornar o número e retornou o número. Não que a gente não possa fazer a nossa, né? Eu acho que dá para a gente implementar, por exemplo, o meu compara com, né? E aí você retorna a string, que também funciona muito bem, mas facilita. Vamos ver essas implementações, você vai entender de forma mais fácil, né? Deixei aqui já aberto os nossos arquivos da aula anterior, que era o maior peso antes da pandemia, né? Que é o nosso projeto. E aí depois a gente criou lá o maior peso antes da pandemia, só que a gente criou um array de objetos. Então, eu mostrei aqui possibilidades, né? Não quer dizer que você precise instanciar objetos individuais e depois colocar dentro do array. Você, se tiver o construtor, né, que faça isso daqui, facilita muito a nossa vida. Então, a gente tem um construtor que já passa esses valores e aí a gente já acelera a vida aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Tem bastante informação para a gente montar. Então, busca maior, está aqui, o que a gente tinha feito para buscar o maior peso, técnica para buscar o maior peso. Então, só para não confundir, vou fazer uma alteração aqui, né? Busca maior o quê, né? Busca maior peso. Então, só essa alteração daqui que eu acho que é importante. Colocar lá a busca maior peso, que era onde era utilizado, para a gente poder criar outros busca e maior, busca menor, sem ter nenhuma confusão. Então, vamos começar só para aquecer o nosso dia. Vamos começar a codar para ser feliz. Então, vamos ver aqui. Se eu quisesse agora não fazer mais um busca maior peso, se eu quisesse fazer um busca menor peso, né? O que eu preciso mudar? É exatamente esse código, porém, eu mudo aqui a comparação, né? Então, ao invés de comparar se um é maior que o outro, eu comparo se um é menor que o outro. Então, essa daí é a primeira coisa que você poderia ver para fazer a busca do menor peso. Seria exatamente esse código. Então, vou copiar aqui e vou replicar só para vocês poderem ter. Não é mais busca maior peso, é busca menor peso. Então, menor peso. Pronto. Aí você altera o sinal. Ao invés de buscar maior, você busca o menor. Eu vou arrancar aqui só os comentários, né? Para ficar linhazinhas menores para a gente ler o código, né? Aqui, olha só que legal. Você está pegando lá qual que é o menor peso inicial. O menor peso inicial é o primeiro peso do conjunto de dados que a gente tem. Para tanto, eu começo a partir do segundo, lembrando que o 1 é o segundo índice, porque o primeiro é 0, o segundo é 1. Então, começa do 1 em diante.
E aí você pode fazer a comparação do peso antes da pandemia, né, que era o nosso foco de objetivo. Eu comparo se o peso atual antes, né, é menor que o peso do menor peso que eu já tinha procurado e achado. Se for, eu faço essa atualização daqui e guardo, isso aqui vai funcionar. Você consegue as mesmas informações. Então, o que você tem lá em cima? Posição do maior peso, você consegue ter a posição do menor peso. Então, você consegue... Vou replicar aqui esse trecho todo. Então, aqui busca o menor peso. E a mesma coisa, agora, posição da pessoa de menor peso. Posição da pessoa de menor peso. Pessoa de menor peso. Aí vem o nome da pessoa com menor peso. Peso antes. Menor peso. Vamos ver, né, se isso daqui já é suficiente para a gente ver o maior peso e o menor peso, né? Só para ver aqui os dois conjuntinhos separados, né? Ficar um destaquezinho só para a gente perceber, né? Executando aí o nosso código, olha lá que legal. A gente tem que o menor peso antes era o da Carla. Vamos ver lá. A Carla tinha 45, 70, 61, 52, 67, 97. Então, o da Carla realmente é o menor peso. E o da Marisa era o maior peso. Então, a gente tem aí esses dois aqui sendo o menor e o maior. Você consegue rapidamente localizar isso daí. Uma estrutura bem simples, uma busca sequencial. A gente mesmo fazendo uma busca simples, e aí ela tem alguns detalhes que são importantes. Então, por exemplo, a gente não compara duas vezes o mesmo termo. Então, se eu pego o primeiro termo, eu não começo de 0 aqui, eu começo de 1, porque eu já tenho ele. Então, eu pulo a comparação dele com ele mesmo, que deixa de ter sentido eu comparar ele com ele mesmo, né? Então, essa daqui é uma possibilidade bem bacana de se fazer isso. Então, é o mesmo processo, né? Cadê aqui? O mesmo processo. A gente começa pegando a primeira posição, eu não comparo novamente com ela, eu pulo ela, né? Para fazer isso daí andar. E se eu quisesse agora fazer essas comparações mais diferentonas, né? Por exemplo, calcular o maior ganho de peso. Para facilitar a nossa vida, só vou fazer uma coisinha diferente do que o Geraldo fez. Eu vou criar um método na classe que me retorna o ganho de peso. Só para que eu não precise fazer o cálculo na principal, só por conta disso. Então, aqui na nossa classe, que representa uma pessoa, eu quero fazer agora uma função, um método que me retorne o ganho de peso. Então, vamos fazer aqui um método que vai me retornar o ganho de peso. Ele vai ser público. O peso nosso, só para lembrar, ele é inteiro, então a gente está lidando com pesos inteiros, né? Então ele vai ter que retornar a diferença, também vai ser um inteiro. E agora eu vou colocar aqui, ganho de peso. Professor, já não Diga, seria interessante o senhor trocar eles para double? Não sei, eu queria deixar inteiro porque a gente tem dado com double, né? Dado com int, dado com string. Era só para ter tipos de dados diferentes na exemplificação. Só por entendi. conta disso. Não foi nem por usabilidade do programa, é só para a gente ter os tipos diferentes para testar e usar, né? Só por conta disso que eu deixei diferente, paixão. Aqui, esse cara é um código muito complexo, né? Return, aí o ganho de peso. É o peso depois. Como que é o nome? É peso depois, né? Menos o peso antes. E é isso daí que eu quero que seja o retorno, né? Então, esse daqui, essa conta, essa diferença, já vai ser calculada aqui nesse método ganho de peso, né? Qual que foi o ganho de peso? Se o ganho é negativo, entenda como perda de peso, né? A gente não vai criar um método só para ter um nome diferente, mas você entende que sendo negativo ocorreu uma perda e não um ganho. Então, compilei esse cara para atualizar, bonitinho, deu certo.
E agora vamos implementar, né? Vamos fazer a implementação. O processo vai ser o mesmo. Então, a gente vai ter lá um método estático para ele ser chamado aqui dentro sem eu precisar instanciar nada. Ele vai retornar o índice da posição da pessoa que teve o maior ganho de peso, né? Então, busca maior ganho de peso. E aí eu vou passar aqui o meu array de pessoa para que eu possa manipular ele aqui dentro, que a gente chamou ele de voluntários. Depois, a gente começa com o processo de criar uma variável para receber essa informação. Então, aqui vai ser maior ganho. Ele é o nosso primeiro, então o nosso primeiro é o maior ganho. E agora eu preciso testar com todo mundo. Então, eu vou fazer um for e vou testar com todo mundo. Obviamente, aqui só para a gente não precisar ter um reteste, né? Não vou começar na posição 0, vou começar na posição 1, porque o 0 já tenho ali a comparação com ele, para ele não comparar novamente com ele mesmo, né? Então, aí a gente vai fazer o teste lá de voluntários.length. Eita, lerdeza, né? Atual menor que. E vou fazer lá o meu atual, minha posição atual ser incrementada de 1 em 1. Feito isso daí, agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa testar. Então, a gente vai testar essa comparação, fazendo uma comparação, né? If, só vou pular uma linha aqui para ficar mais fácil para vocês lerem, né? Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso comparar se o meu voluntários na posição atual. Então, voluntários na posição atual. Eu preciso testar com o quê? Eu preciso testar se o ganho de peso nessa posição, então aqui eu vou chamar o método ganho de peso, se ele é maior que o voluntários na posição maior ganho, né? Ponto o método ganho de peso. Se isso daqui for verdade, né? Então a gente tem que ter uma atualização aqui dos valores. Então agora eu preciso falar que o maior ganho é o atual, que a gente está falando com posição, né? E aí, beleza. Só preciso retornar o maior ganho e fazer a chamada dele. E aí a gente tem isso daí acontecendo. Poderia fazer aquele teste fazendo a separação aqui, a subtração? Pode, não tem problema nenhum. A única coisa que eu acho que seria legal você pensar na estrutura orientada a objetos. Vamos transformar, já que isso aqui é possível, vamos transformar no método para que a gente possa ver o método ganho de peso. Então, fica mais fácil se você jogar como método lá na tua classe e depois você chamar isso daqui. Então, novamente, a gente vai fazer uma estrutura muito similar a essa, né? Então, vou copiar isso daqui. A gente vai ter aqui posição maior, ganho de peso. Busca maior ganho de peso passando voluntários. Posição da pessoa que teve maior ganho de peso. E aí a gente tem lá a posição do maior ganho de peso. Mesma coisa agora, a pessoa de maior ganho de peso. E aí a gente pode também pegar lá, pessoa de maior ganho de peso. Opa, aqui é maior.
E a mesma coisa a gente pode ter aqui. Ganho de peso dela. A gente pode ver e vamos verificar se isso daí é verdade. Compilou, executou, olha lá que legal. Posição da pessoa que teve maior ganho de peso foi o 4. Foi a Mari. 4, então foi a Carla, né? Ela, de 45 quilos, ela passou para 79. Ela teve um ganho de 34 quilos durante a pandemia. Essa daí bateu o Cristóvão. Olha que o Cristóvão teve um belo de um ganho nesse um ano daí. Mas essa conseguiu ganhar bonito. Olha lá, ganhou 34 quilos. Olha que bacana, você consegue ver isso daí. Para você calcular quem teve menor, só criar um outro método e mudar o sinal de maior para menor e acabou. Fica bem tranquilo. Do IMC, eu também faria um método lá para retornar o IMC, para já ter uma facilidade maior. Então, vamos seguir essa ideia. Já que eu falei do IMC, vamos fazer aí a mesma coisa. Como se calcula o IMC, né? O índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea, deixa eu só escrever o método, public, a gente quer saber qual que é o índice de massa corpórea. Esse cara tem que ser um valor double, né? Porque você vai trabalhar aí com o resultado de uma divisão. Vou colocar aqui IMC, esse cara vai ser o nosso método, e aí a gente vai calcular isso daqui. Como que se calcula o IMC? Você vai pegar o peso da pessoa e dividir pela altura, e dividir de novo pela altura, ou seja, pelo quadrado da altura. Então, você vai poder pegar o peso da pessoa e dividir. Vamos fazer aí com o peso depois, né, que é o peso final da pessoa. O peso depois vai ser dividido pelo quadrado da altura. Você pode, né, pegar aqui e fazer a altura vezes a altura. Isso daqui já vai funcionar, ou você pode utilizar um método que vai elevar ao quadrado. Dentro da matemática, a gente tem um método chamado POW, que é o power, né, o elevado a. Então, eu posso pegar a altura e elevar a um número. Então, um número elevado a outro número. Esse cara daqui resolve bem também a nossa vida, ó, fica legal. Você tem lá o math.poll. E aí você vai ter o produto da altura vezes a altura, né? Ou seja, a altura elevada ao quadrado. O senhor não deveria chamar esse import lá em cima do math? O do math não tem problema. O math está dentro do Java Lang. Então, a gente tem acesso direto a ele. Então, esse cara daqui, se você compilar, belezinha, não tem problema nenhum. Tá, se eu fizer o import dele, eu posso chamar o poll direto, né? Tem essas vantagens daí. Mas math.poll também não vai fazer tanta diferença aí, né? Acho que fica legal que você sabe que está chamando uma função matemática, né? E aí você tem o cálculo do IMC. Novamente, é o mesmo processo. São dois cálculos bem simples, né? Mas eu não tenho o ganho de peso como um campo do meu objeto, né? A minha classe não tem um campo lá ganho de peso. E não deve de ter, porque isso daí é algo que é calculado. Se é calculado, eu não devo de ter. Eu posso ter uma função, um método que gere esse cálculo para mim, que faça esse cálculo para mim. E aí você fala assim, mas por que eu não posso calcular? Porque eu acho que dá uma dor de cabeça do caramba você ter que ficar atualizando isso aí toda vez, e se alguém pegar em algum momento, né, que não ocorreu a atualização, você vai ter a informação desatualizada. É o mesmo processo para banco de dados. Campos que são calculados não devem de ser armazenados, salvo qualquer exceção. Então, nesse caso, campos que são calculados, que é o ganho do peso, IMC, eles não devem de ser armazenados porque eles são resultados de um processo calculatório, né? Você vai executar aí um cálculo qualquer e vai ter aí a resposta para você. Então, essa ideia de campos calculados não deve de ser armazenado. Não cria um atributo lá e joga isso aí dentro do atributo.
ficar ruim. E mesmo assim, se você fizer, pensa com o tio. Qual que é a boa regra? Não é você colocar o atributo como privado, encapsulado, para proteger ele, já que ele é calculado, né? E aí você vai ter que criar um get IMC. Vai. Então você vai ter que colocar mais um método ainda. E você está satisfeito com isso, né? Eu não tô, eu acho que dá muito trampo. E aí você vai ter que chamar toda vez que inserir ou modificar a altura e fazer a mesma coisa para o peso, porque se alterar a altura ou o peso, o IMC é recalculado. É verdade. Então você vai ter a chamada desse cara em 2 locais. Então, faça o método que já retorna ele direto, muito mais sensato. Diga, Luquinha. Professor, no caso, esse nef.pool, ele, né, é um negócio de uma biblioteca MEF, né? Mas no caso, como já são essa elevado ao quadrado, não poderíamos fazer só altura vezes altura? Claro que pode. Foi o que eu disse, você pode fazer altura vezes altura, mas eu vou mostrar a utilização da biblioteca POU, né? Da biblioteca MEF no seu método POU, só para mostrar que ele tem, né? Que ele existe. Só por conta disso. Não tem Entendi. problema nenhum, não. É a escolha do freguês, entendeu? Eu estou mostrando uma biblioteca que eleva um número ao quadrado. Se você souber que o número ao quadrado é ele vezes ele, pode usar também, não tem problema nenhum, não. Tá tudo numa boa aqui. É simplesmente para lembrar, olha, existe o POU, beleza? Então tem essa possibilidade aí. Assim como se você quiser tirar a raiz quadrada, tem um SQRT. Mas se você pegar e elevar esse número a 1/2, você está tirando a raiz quadrada dele. É a inversão do elevado a, né? Se você faz o elevado a alguma coisa, 1 sobre o número, você está tirando a raiz, na verdade. Então, é isso daqui. Tem as possibilidades. É aplicação matemática mesmo, para a gente ser feliz aqui e se divertir um pouco. A matemática é uma coisa muito brincável, né? E aí vai do conhecimento, né? Da matemática e da facilidade de utilizar. Só para lembrar, então tem essa possibilidade. Mas se eu quisesse tirar a raiz quadrada, eu poderia usar o SQRT. Então fica aí muito a gosto, né? Então vamos fazer. Se string é um objeto, ele usa string em sua composição? Não, ele usa um array de char. E aí ele manipula o array de char de uma forma bem transparente para a gente. É uma camada de abstração que criaram para a gente não precisar lidar diretamente com um array de char. É essa grande maluquice da string. Vamos compilar esse cara, compilando. Compilado, bonitinho. Agora eu posso utilizar aqui o IMC. O IMC, eu não sei se era para achar o maior IMC. Vou colocar o maior, já que estou fazendo maior com todos. Vou seguir aí a ideia do maior. Mesma coisa, vamos criar aí um método para fazer o processo. Vou acelerar a nossa vida aqui, porque a gente vai repetir muita coisa, né? Então, copiei esse cara. E aí agora a gente vai ter uma cópia dele. Agora a gente busca maior IMC. Então, maior IMC. E aí a gente vai ver dos nossos voluntários quem teve aí o maior IMC. Então, maior IMC. Vou fazer aqui a atualização do nome, né? É o que vai retornar. E a gente vai ter agora não mais o ganho de peso, o IMC aqui. E a mesma coisa aqui, IMC. Belezinha, a gente está comparando os dois IMCs, né? Então a gente compara o IMC do atual com o IMC de quem tem o maior IMC por enquanto. Então, se o atual é maior que quem é o maior para a gente por enquanto, então quer dizer que o atual ele é o maior. Aí a gente atualiza essa informação. E o mesmo processo, vou fazer o mesmo esqueminha aqui, só para a gente ter mais esse conjuntinho daqui. Então, só para a gente ver. Então, agora, maior IMC.
posição do maior IMC, posição maior IMC, IMC, get nome, IMC. Posição da pessoa D maior IMC. Pessoa D maior IMC. Aí vai mostrar o nome da pessoa e mostrar o IMC. Vamos ver. Compilando, rodando. Olha lá, a gente teve aqui um número, né? Sendo apresentado de uma forma meio grosseira. Ficou ruim de ser visto isso daqui. Dá para melhorar? Tem uma possibilidade de melhora bem considerável, né? Você pode colocar agora, por exemplo, ao invés de um print LN, a gente troca para um print F, né? Então, para fazer uma impressão formatada, porcentagem, ponto, 2 casas decimais, de um número ponto flutuante. Esse cara não é mais concatenado, é vírgula, e após isso aqui eu quero que pule de linha, um barra N. Só para ficar com uma apresentaçãozinha um pouco melhor, né? Aí você tem lá, olha lá que bonitinho, 30,42, um IMC de 30,42. Quem teve esse IMC é o Horácio, né? Então vamos ver lá o porquê, né? O Horácio, ele tem 90 quilos e 1,72 m. Os demais, no final, ó, 59 com 63, 69 com 1,5, 82 com 1,90. Então aqui, ó, a altura, né? Uma pessoa bem alta, mesmo peso sendo alto, né? Dá uma diferença considerável. E todos os outros conseguiram aí uma informação de peso mais interessante, aí de IMC menores, né? Então, você pode ver, eu gostaria de incluir a impressão do IMC para ver se está tudo certo. Podemos fazer isso daí. Então, na nossa classe, né, no seu método toString, a gente pode fazer aqui a impressão do IMC, né? Então, a gente pode colocar aqui vírgula, um espacinho, e a gente coloca agora a chamada do método que calcula o IMC. E aí, ó que bonitinho. Só colocar um mais no final. Colocar uma aspas aqui. E aí, agora a gente consegue ver os IMCs da vida, né? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Atualizei. Na hora de rodar o nosso programa, a gente tem aqui os IMCs, ó. 30, 22, 28, 22, 27. E aí a gente já consegue ter essa ideia daqui de fazer a utilização da chamada do nosso método para criar um campo calculado, né? Então você consegue ter a informação também atualizada, fica legalzinho. Agora vamos brincar de fazer lá o nosso método para buscar a pessoa com o, entre aspas, né, maior nome ou nome em ordem alfabética que está lá no final da nossa lista, se for uma ordem crescente, né? Ou ordem decrescente o primeiro, né? Então, a gente pode fazer a mesma ideia. Vamos fazer, então, esse método daí. Eu vou escrever ele do zero para a gente ir com calma, para não criar nenhum susto, né? Ele é bem tranquilo. Então, a gente vai ter um método estático. Também vai retornar um inteiro. Vou chamar de busca maior nome, apesar de ser estranho isso daqui, mas busca maior nome. A gente vai passar o nosso array de pessoa, né? Que se chama voluntários. E aí a gente vai fazer a nossa implementação. Em algum momento a gente vai retornar aqui algum número. Vamos começar declarando nossa variável. Então a gente vai ter aí uma variável para guardar a posição do maior nome. Então vou colocar aqui maior nome. Começando na posição 0, então para mim, quem está lá na posição 0 tem o maior nome. Eu preciso passar por todo mundo pulando a primeira, porque a primeira eu já armazenei. Então vamos fazer um for, novamente, mesmo processo. Então o nosso for vai da posição atual, que a gente vai começar a partir da posição 2 do meu array, ou seja, o índice de número 1, né? E a gente vai testar. Enquanto a posição atual for menor que nossos voluntários, ponto seu tamanho,
E aí você atualiza, né? Adiciona mais um no atual. Aí a gente vai fazer uma comparação. E aí a gente vai comparar alguma coisa, se essa alguma coisa for verdadeira, então a gente vai fazer aqui com que o maior nome receba o valor atual do nosso índice ali. E o que, que a gente vai comparar, né? Então agora vai começar a brincadeira. Eu posso comparar o nome, né? O nome de uma coisa com outra coisa? Posso. E eu posso comparar isso daqui. Então vamos começar a fazer aqui os nossos testes. Vamos ver o que, que acontece. Como que eu vou pegar, né? Então vai ser voluntários na posição atual. Voluntários na posição atual, isso daqui já me devolve uma string? Não. Isso aqui me devolve o quê? Um objeto do tipo pessoa. E para eu poder pegar a string nome, método get name, get nome, get name. Aí você fala assim, beleza, agora eu tenho o nome. Sim, agora você tem o nome. Mas ainda assim, esse nome vai ficar de uma forma meio complicada para a gente manipular. Para ficar um pouquinho mais legível, né? Só para ficar um pouquinho mais legível, eu vou criar aqui uma string nome atual, uma string nome atual, e ela receberá isso daqui. Vou fazer o mesmo processo, criar uma nova string, porém eu não vou colocar aqui o nome atual, né, na posição atual. Eu quero colocar aqui quem tem o maior nome. Então, nome maior. E aí ele vai receber essa informação. Por que que eu criei isso daqui? Só para facilitar, para a gente não ficar com uma linha muito grande, mas é o que eu estou comparando, né? Então eu vou comparar nome atual. Opa. Nome atual. E como que é mesmo a forma de comparar? A forma de comparar é através do método compare to, né? Aí você tem lá compare to, ignore case. Você tem esse cara daqui. Você vai comparar com uma string. Ele vai devolver um valor inteiro para a gente. Então, ponto, o método compare to ignore case, tá lá o método, e aí dentro dos parênteses eu coloco a outra string que eu quero comparar, que é o nome maior. Se isso daqui for menor que zero, e a gente vai testar, né? Se for igual a zero, eles são iguais. Se isso aqui for menor que zero, não necessariamente menos 1, mas menor que zero, esse cara daqui é maior. Se isso daqui for maior que zero, esse daqui é maior. O que nos interessa é verificar se esse cara daqui, ele é o maior, não é? Então vamos fazer esse teste. Se não, é o contrário do que eu falei. Simples desse jeito. Vamos retornar aqui para a gente ver. Se eu não me embananei todo, que eu acho que é uma possibilidade muito grande, ainda está fazendo a comparação, faltando alguma coisa. Tem algum caractere zoado, com certeza, do Ctrl+C, Ctrl+V. Normalmente tem. É o compare to, ignore case. Compare to, ignore case. Deixa eu compilar. Continua. Não adianta estar achando que tem coisa errada. É só porque eu fiz a infelicidade de copiar o negócio lá. Vamos ver se com isso daí ele apaga esse caractere. Apagou o caractere. Tinha realmente um caractere estranho aí em algum lugar. Agora vamos ver, né?
quero chamar esse cara aqui em cima para a gente ver. Vou fazer o mesmo processo. Vamos diminuir um pouquinho, né? Porque a gente não vai fazer tantos detalhes. Vou copiar esse aqui de cima. Agora, posição, maior, nome. Vamos ver se eu achei o maior ou o menor, né? Eu chamei de busca maior nome. Busca maior nome. Passando os voluntários. Posição da pessoa que tem o maior nome. Pessoa de maior nome. Estranho falar maior nome, né? Esquisito. É o nome da pessoa e é isso daí, é o nome da pessoa. Não precisa dessa linha, né? Então a gente vai trazer o nome da pessoa de maior nome. Então a gente traz aí quem que é a pessoa. Então vamos ver se isso daqui deu certo ou se eu me embananei e é o contrário dos sinais. Trouxe a Carla, eu me embananei. Então aqui é o contrário. O que eu quero é esse cara daqui, né? É o maior. Então, compilando, executando, faz sentido. Eu estou procurando maior porque quem é menor é antes, tá certo? É o Horácio. E aí, só para lembrar, então, nesse caso, menor nome seria esse daqui. Eu quero maior, então tem que ser o sinal oposto, né? Tem que ser o maior. Então, eu poderia maior nome, menor também eu poderia alterar. Mas fica aí a comparação. Foi lerdeza minha na hora de falar. Esse faz total sentido. Porque aqui, esse aqui seria o menor e esse aqui seria o maior. Então, se é menor que 0, esse nome está antes. Se for maior que 0, esse nome daqui é que está antes. Então, o que eu quero saber é se esse daqui está depois desse outro, né, do maior. Então, o sinal é esse daqui. Então, está certinho, é maior e não menor na comparação. Faz sentido? Só para guardar é como se fosse uma subtração, né? É literalmente uma Primeiro subtração. menos o segundo, né? É literalmente uma subtração. É porque eu estou procurando o maior e não o menor, né? Então é o oposto disso, né? É o inverso disso. Por isso que eu inverti o sinal aqui. Porque senão ele iria trazer quem que é o menor dos nomes, né? No caso, seria a Carla. Eu quero o maior dos nomes, no caso seria o Horácio. E aí, só para a gente ver, né? Uma brincadeira que aí eu fiz com o... Quem que foi? Foi com o Geraldo, né? Foi com o Geraldo. Eu fiquei pensando, pô, com quem que eu fiz, né? Foi com o Geraldo. Geraldinho, a gente fez, então, algumas comparações, né? E se eu colocar aqui Cristóvão, o que vai acontecer, né? Comparando, vamos ver se ele vai mexer. Continua trazendo lá, pessoa de maior nome, não é mais o Horácio, é a Marisa. Tá bom, e se fosse agora Zuleika, com Z minúsculo, né? Então, comparando isso daqui, ele vai trazer Zuleika. E se eu colocar Abraão, e o A minúsculo vem depois, né? Abraão. Então, comparando aqui, olha lá, continua trazendo a Marisa. Ele ignora realmente o case das palavras. Se você trocar, né, no método, tirar o ignore case, deixar somente o compare to, você vai ver que vai dar diferença. Então, só para a gente ver, arranquei o compare to, compilei, executei, e aí olha o Abraão surgindo lá no final. Então, é isso que vai acontecer. Você vai ter essa possibilidade, né? Nesse caso, para facilitar a nossa vida, o ignore case, eu acho que fica bem legal, bem tranquilo. Então, é uma pegada bacana essa ideia, né? Facilita bastante. E aqui a gente consegue brincar, fazendo vários e vários processos interessantes, né? Então a gente analisa, brinca, manipula, faz algumas coisas aí bem legais com essas possibilidades. A gente viu comparação de atributos existentes, né? Então a gente fez comparação, eu posso ver quem que é a pessoa mais alta. Obviamente vai criar um método só para isso, né? Então ver quem que é a pessoa mais alta, pessoa que tinha o menor peso antes, ou maior peso antes, menor peso antes, maior peso depois. Porém, a gente também pode fazer comparação com os nomes, né? Verificar a pessoa. Desculpa. Verificar a pessoa de menor nome, de maior nome, a gente consegue fazer. A gente consegue também ainda, né, na brincadeira,
fazer alguns testes com algumas coisas que a gente não tem, que são os campos que são calculados. Então, a gente tendo o método até facilita a nossa vida. Não que você não possa fazer o cálculo lá do outro lado, mas eu entrego qual que é o cálculo do ganho de peso. Eu já estou fazendo aqui para a pessoa e eu digo como que eu calculo o ganho de peso, né? Aqui eu já fiz e já está implementado. Quem for pensar, não, né, quem for usar essa classe, não precisa nem pensar como se faz o cálculo do IMC ou o cálculo do ganho de peso. Ele já tem pronto para poder utilizar, né? Então, também é uma outra característica bem legal. E aí, para utilizar, ficou fácil, a gente faz as comparações. O que modificou um pouquinho mais, né, foi aqui a comparação do nome. Eu só criei essas duas variáveis, né, para ficar menor isso daqui, para não ficar uma linha muito extensa, né, para facilitar. E aí você pode ouvir, você pode vir e falar para mim, Cristóvão, você sempre fala para mim que eu devo de declarar minhas variáveis no início, né? Por que que você declarou essas duas strings dentro? Porque quando sair do fora, elas deixam de existir. Só por conta disso. E essa é a minha ideia. Cada vez que você vier também num outro laço, né, você vai estar redeclarando elas. Elas vão ser recriadas, zeradas, iniciadas, tudo bonitinho. Então, é uma possibilidade. Se você quiser declarar as strings antes e só utilizar a chamada delas aqui também pode? Claro que pode, não tem problema nenhum. Vai funcionar perfeito. Porque na hora que ele der o return, que ele sair desse método, ele apaga essas variáveis, essas variáveis criadas deixam de existir. Obviamente, você pode inventar algumas coisas. Por exemplo, né? E se eu quisesse criar um método que trouxesse aí o maior IMC da pessoa, ou quem teve o maior ganho de peso e trouxesse a diferença do peso. Você pode devolver essas informações? Você poderia devolver essas informações. Se, por exemplo, o nome não te interessasse, né, você poderia devolver simplesmente essas informações. Como? Você poderia devolver num array, né? Então, você poderia devolver essas informações no array. Ou ainda, se você quisesse devolver o objeto pessoa, né? Você queria devolver uma pessoa. Você pode devolver a pessoa aqui também, não tem problema nenhum. Não é tão comum, mas é possível, né? Elas deixam de existir. Nesse momento, elas somem, porque aí vem o garbage collector lá, o coletor de lixo, né? E arranca elas da memória. Não arranca ela das memórias, né? Arranca elas, as variáveis, da memória do computador. Ele limpa a memória, evitando que fique sujeira na memória, né? Então, a grande sacada é isso daí. Ele fica varrendo essas variáveis que são declaradas, e aí, quando não são mais utilizadas, ou seja, quando o método deixa de existir, de ser utilizado, aí ele limpa elas da memória. Se você chamar o método novamente, você vai recriar todo o processo. São novas variáveis sendo criadas e declaradas. E aí são algumas brincadeirinhas. Eu acho que ficou legal. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para o entendimento, explicação, replicação, reexplicar, e vamos tentar sanar as dúvidas aí. Dúvidas? Se não, então vamos, né? Vamos tomar uma água, esticar as pernas e daqui a pouco a gente volta. Eu acho que ficou legal. Ficou bem simples aí os nossos métodos de buscar alguma coisa sequencialmente. Ficou bacana. E a gente vai ver outras possibilidades depois.